Então, puto, como é que está a correr aquela história que começaste a escrever na semana passada? Nada bem, tio. Fogo. Eu sempre que tento escrever, eu não sei o que escrever. Fico com um bloqueio de escritório. Eu não sei o que é que se passa, tio. Mas, então eu agora estou aqui a jogar a ver se consigo alguma coisa. Então aí é que está o teu problema. Tu estás a jogar em vez de estares a escrever ou a pensar na solução para o teu problema. Então, isso não é assim. Anda daí que eu vou te ensinar. Vai, anda com o tio. Aquele mal que nos assola, o chamado writer's block, é, na grande maioria, um mito. Provém da falta de motivação, ou de planeamento, ou de disciplina. Mas é um mito mesmo. Quando se domina estes três parâmetros, e mesmo assim não se sabe o que escrever a seguir, aí sim é que se encontra o problema. Mas isso é tão raro que dói mesmo quando o encontramos. Comecemos pela disciplina. Muitos escritores, em particular os iniciantes, acreditam que a inspiração é uma coisa que podemos ir beber a um poço, mas não é bem assim. Quer dizer, podem usar essa metáfora se tiverem em conta que têm de fazer o buraco do poço e depois continuar a escavar até encontrarem água. Porque, grande parte das vezes, uma história é escrita porque uma pessoa tem de escrever todos os dias, quer queira, quer não queira, quer se sinta bloqueada, quer não, e estar ali a fazer à força bruta até arranjar uma maneira de quebrar a parede mental que nós temos, seja através de escrever baboseiras, seja através de escrever o que quer que seja. Muitas das vezes essa vontade vem de nós termos uma meta, seja de palavras, seja de um temporizador que nos autoimpusemos. Então, grande parte é isso, é escrever sempre, todos os dias, de um horário. Como disse no último vídeo, nós podemos comparar a escrita ao exercício físico, no sentido que custa bem as primeiras vezes, mas torna-se 1000 vezes mais fácil e até desejado quando o incorporamos na nossa rotina e o praticamos diariamente ou pelo menos umas vezes por semana. Sabem quando estão na cama ou estão a tomar banho e têm uma epifania e sabem como é que têm de continuar o vosso segmento ou têm uma ideia fantástica que têm de escrever naquele momento? Pois é, eu não sei as especificidades psicológicas da coisa, mas o vosso cérebro fica muito mais criativo quando vocês estão a fazer alguma coisa aborrecida. Então, a criatividade dispara quando estão a meio dessa coisa. O que é que sucede? Vocês podem conseguir enganar o vosso cérebro de lasanha a dar-vos criatividade se vocês começarem a escrever depois de fazer uma dessas tarefas. Então, como um ritual de pré-escrita, há muita gente que vai tomar banho, ou vai lavar os dentes, ou vai dar um passeio pelo bairro antes de voltar a casa e começar a escrever. Mas, obviamente, isso só resulta se vocês forem mesmo escrever a seguir e não forem fazer 1001 coisas antes disso. Aquilo que também podem fazer é, como é óbvio, escrever. Simplesmente escrever. Não tem que ser relacionado à história que vocês querem acabar. Pode ser apenas um diálogo entre 3 ou mais pessoas ou um cenário hiperdetalhado que vocês estão para escrever há muito tempo, por uma razão ou outra. O que importa é que, quando acabarem, já estão aquecidos, já começaram a escrever. E podem passar à verdadeira história que querem escrever. E, inclusive, aquilo que vocês escreveram para aquecer pode ser utilizado mais tarde na vossa história. Posto isto, quando já se tem o hábito e a disciplina, e mesmo assim não se consegue passar da cepa torta, passamos ao planeamento, que é a parte mais importante de escrever uma história. Tenham um resumo da vossa história para se poderem guiar sem quaisquer problemas. Isto chama-se outline, ou para o pessoal que escreve bandas desenhadas e filmes, chama-se storyboarding. Eu, pessoalmente, faço como se fosse uma cadeia de pastas, em que uma é o título do capítulo, depois tem um número de cenas que quero fazer, depois cada cena está segmentada em várias partes que eu vou escrever de ponto a ponto e depois ligo-as todas de uma forma ou outra. Com isto planeado assim, vocês vão conseguir escrever sem quaisquer problemas porque sabem o que vem a seguir e é só escrever de forma a ligar tudo como se fosse um Lego. Há quem não goste deste método. Este é o maior debate da comunidade de escritores, que é os outliners e os pantsers. Os pantsers são pessoas que escrevem o que vier à cabeça, como a Margaret Atwood, ou, por exemplo, o Stephen King, em que isto acontecia especialmente quando ele andava naquela coisa da cocaína, em que ele simplesmente escreveu o que lhe vinha à cabeça sem parar, então as coisas saíam da forma mais natural possível e espontânea.
mas isso também tem os seus setbacks, que é, muitas das vezes os finais dele não são grande coisa porque era a primeira coisa que lhe vinha à cabeça, então podia não ser muito bem planeado. Isto não importa, vocês devem escrever da maneira que vos der mais jeito e mais gosto. Fazer o outline é o que me dá mais jeito. Convém também lembrar que vocês não têm de escrever a vossa história desde o início. Vocês podem começar na altura que quiserem. Aliás, muitos escritores começam a escrever a sua história do final, depois escrevem o início e depois o meio. Mas se vocês estiverem encalhados numa parte, passem à frente. Obviamente que se seguir este método e fizerem logo as cenas todas que vos derem mais gosto e entusiasmo, depois se calhar não vão ter tanta vontade de escrever o que vem no meio e isso pode correr mal. Mas se vocês estão a fazer uma coisa uma por uma, do início ao fim, quando encontrarem uma barreira, passem à frente. Depois, se calhar, quando tiverem a perspectiva do que vem a seguir, conseguem voltar atrás e fazer a ligação. Não há problema nenhum. Podem também colocar uma condicional na vossa história de modo a fazer com que esta fique mais interessante. Por mais estapafúrdia que seja. Por exemplo, imaginem que o vosso herói tem de chegar a um sítio para impedir que alguma coisa muito má aconteça. E se, por alguma razão, ele perdeu-se o autocarro. Depois ele tinha que ir a pé, ou tinha que ir de bicicleta, ou esperar por outro autocarro. A ideia não é grande coisa, mas é o suficiente para vos meter a pensar e se calhar pode levar-vos a mais ideias que de facto são interessantes. Eu gosto muito deste método e o Stephen King também. Aliás, eu aprendi isto dele, que foi num dos romances dele, eu não vou dizer qual é, por motivos de spoiler, mas ele não sabia o que escrever e esteve durante muito, muito tempo a ir a passeios e fazer muita coisa porque ele não sabia como acabar a história. E já tinha escrito mais de 1000 páginas da história e não sabia como continuar. Então lembrou-se, até se eu meter uma bomba. E foi o que ele fez. Ele meteu uma bomba e arrebentou com aquela porra toda. Posto isto, o que eu quero dizer é que os what ifs podem funcionar muito bem, podem funcionar muito mal. Mas o que importa é que avancem com a história. Porque depois, quando vocês estiverem a fazer o segundo rascunho da história, vocês podem voltar atrás e corrigir o que está mal e se calhar aí já têm uma ideia melhor. Ainda na onda dos rascunhos e das correções, por favor, permitam-se escrever a mal. Muitas das vezes, quando estou a escrever, eu quero acabar o parágrafo, mas não sei qual é a palavra melhor para o empregar naquela frase, ou lembro-me apenas da palavra em inglês, então eu meto em chavetas a palavra, ou um sinónimo, ou seja o que for, para depois corrigir quando estiver a fazer o segundo rascunho. Não importa, escrevam-se, não têm que se importar com a gramática perfeita, não se importem com os nomes dos personagens, não se importem com nada disso. Apenas escrevam e continuem a escrever. Não parem a cada mínima barreira que encontram. Escrevam mal, porque depois vocês vão poder corrigir. O primeiro rascunho nunca na vida vai ser o último rascunho. Vocês provavelmente vão ter de fazer o primeiro, depois o segundo para limpar e adicionar coisas, depois o terceiro se forem perfeccionistas e depois ainda vão fazer o quarto se quiserem publicar, porque vão ter um editor a rever as vossas coisas e a chamar-vos nomes porque vocês têm coisas a mais. Por favor, escrevam e não se impeçam de escrever à mínima coisa. Não se importem com as pedras nos sapatos. Se mesmo assim não conseguirem avançar com a vossa história, pensem em desligar a internet. Eu, pessoalmente, não consigo fazê-lo porque gosto de ter sempre o dicionário online aberto para o consultar quando quiser e eu consulto-o várias vezes por minuto, então não funciona para todos. Mas se vocês não se conseguirem mesmo concentrar, desliguem a internet. E sim, eu deixei esta parte para o fim porque eu queria que vissem pelo menos metade do vídeo antes de desligar a internet. Tanta coisa sobre desligar a internet e esse burro não nos ensina a desligar a net. Porque sim, eu sei como é que vocês são. Vocês vão ligar a net à primeira coisa que tiverem e depois vão começar a preguiçar outra vez. Mas não, eu vou fazer com que o Nando meta lá em baixo na descrição uma aplicação chamada Cold Turkey, que não só faz com que a vossa internet vá abaixo, como torna o vosso computador numa máquina de escrever. Literalmente. Então, pessoas, aqui fala o Tom Zé e eu venho aqui falar de coisas que o Nando não falou, mas estou agora a passar a palavra, para roubar a palavra dele, que é uma coisa que vos pode ajudar naquilo que ele disse, nomeadamente nos what ifs, que é assim, duas aplicações para o computador, que é o Story Generator e o Talk to Transformer, em que vocês podem preencher aquilo com os parâmetros que aquilo dá, ou com frases que vocês querem continuar, e aquilo automaticamente continua a história por vocês. Obviamente que aquilo não vai fazer muito sentido e pode até estar muito básico, mas vocês depois passam aquilo limpo e dão o vosso próprio toque com as vossas próprias palavras. E aquilo pode fazer com que continue a história por vocês. Por vocês. Então, o que é que aquilo depois pode continuar?
outra coisa que também é muito boa, que é uma aplicação para o telemóvel, que é o Word Palette. O que é que aquilo faz? Faz com que vos dê um vosso teclado, que é só fazer swipe para o lado e dá-vos palavras que vocês podem continuar a vossa história. Que quando vocês não conseguem continuar a vossa história, vocês passam aquilo para o lado e está lá e continua automaticamente. Estas coisas, parecendo que não, tiram um gajo da sapa torta, pá. É ou não é bom? Quero desde já agradecer a participação do Ivan e do António e, posto isto, vamos ao terceiro e último ponto, que é o ponto da motivação. Infelizmente, nem todos temos editoras a vir atrás de nós com prazos que nós temos de cumprir para nos darem o dinheiro todo, porque nós temos até janeiro do próximo ano para publicar, mas isso não nos impede de nos autoimpormos prazos em que nós temos de escrever um livro inteiro e depois mostrar aos nossos beta readers. O exemplo mais comum disso é o National Novel Writing Month, conhecido pela sua abreviação NaNoWriMo, em que de dia 1 de novembro a dia 30 de novembro todos os participantes tentam escrever um livro de 50 mil palavras. Muitos deles acabam não... O livro não fica completo nessas 50 mil, mas já é metade do livro que depois vão continuar, porque todos os dias escreveram um bocadinho para atingir a meta das palavras e a meta do tempo. Isso é, obviamente, uma boa motivação. Por vezes, o nosso problema é a falta de autoestima e de fé na nossa escrita, pelo que nós temos de mostrar o que escrevemos a alguém e receber o feedback dessa pessoa. Porque se a pessoa disser que se o feedback da pessoa for positivo, nós vamos ficar contentes e ter mais vontade de empurrar para a frente e continuar a história. Por outro lado, se o feedback for negativo, nós vamos ter que perguntar à pessoa o que é que nós fizemos de errado. E aí vamos ter que arranjar e vamos ter outra perspectiva. E ao corrigir aquilo que a pessoa leu e não gostou, já começamos a escrever. Logo, o bloqueio foi à vida. E, ao corrigir as coisas, se calhar vai nos meter num caminho diferente da nossa história, que aí o bloqueio já vai deixar de existir automaticamente. Por fim, temos que nos lembrar que a união faz a força e, por vezes, temos de pedir ajuda a alguém para nos ajudar a sair do bloqueio criativo. Isto é uma coisa que eu faço bué de vezes, em que eu não sei como avançar com a minha história. Aquilo que eu estou a escrever não me parece ter muito sentido. Então eu peço opinião aos meus amigos, que não são escritores, ou por vezes mesmo àqueles que são escritores, e pergunto, então como é que vocês fariam para avançar com isto? Isto não parece fazer muito sentido, e agora? E peço sugestões, e das duas uma. Ou eles sugerem coisas que de facto fazem sentido e melhoram a história e tiram-me do bloqueio criativo, ou vamos por exclusão de partes e eles sugerem exatamente aquilo que eu não quero fazer. Se vocês tentaram isto e mesmo assim continuam sem conseguir avançar a vossa história, parabéns! Quer dizer que acabaram de experienciar um dos grandes problemas de um escritor experiente. Então, sobrinho lindo, já está esclarecido? Sim, tio! E já sei como continuar a história! Ok. E que tal? Estás a ver quando o protagonista leva a namorada até ao lago? E eu tive uma ideia. E se eles se encontrassem sapos explosivos? É agora que tenho de fazer aquelas coisas todas de youtuber, boas chatas, então me ponham um gosto no vídeo se tiverem gostado, ponham não gosto se não tiverem gostado, comentem, subscrevam, ativem o sininho para ver mais palhaçadas destas. Eu vou tentar fazer um vídeo por semana, não sei como é que vai ser, espero que tenham gostado, bye.